Turma, hoje nós vamos fazer uma aula de revisão dos assuntos da nossa próxima prova, que será na próxima segunda. Então, eu vou fazer uma revisão para vocês dos 3 assuntos que estão inseridos na nossa prova. Vamos começar com o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI. Primeiro, vamos falar um pouco sobre os tipos de imunidade, que eu já falei para vocês, mas nós vamos relembrar aqui. A imunidade inata ou natural é a primeira barreira específica de defesa contra infecção e não depende da exposição prévia ao patógeno. A imunidade adquirida ou adaptativa caracteriza-se na sua especialidade pelo antígeno. É uma capacidade de resposta a um grande número de moléculas estranhas no organismo. Então, vamos ver a diferença entre imunidade inata e adquirida. A inata é aquela pessoa, por exemplo, que já tem uma imunidade baixa sem ter nenhum tipo de doença associada, como, por exemplo, um HIV ou um câncer. É uma pessoa que já possui imunidade baixa pelo seu próprio organismo. O próprio organismo da pessoa faz com que ela tenha a imunidade baixa. Então, ela é considerada como inata ou natural, é do próprio organismo dela. Já a adquirida é aquela imunidade que ela é baixa por causa da exposição a algum agente infeccioso que vai fazer com que essa imunidade seja abaixo do normal, como, por exemplo, uma pessoa soropositiva, uma pessoa que esteja em tratamento de câncer, ou uma pessoa que já tem uma doença autoimune. Então, é uma imunidade adquirida. A imunidade adquirida passiva é aquela que consiste na introdução de anticorpos já formados. E a imunidade adquirida ativa resulta do contato direto com o imunizante específico. Pronto. A imunidade adquirida é quando o próprio organismo faz a defesa. Por exemplo, a flora vaginal possui fungos, possui bactérias que são da sua própria flora. E a mulher, ela possui anticorpos para fazer com que essa flora, essa flora que possui fungos e bactérias, não manifeste nenhuma doença. Quando a mulher manifesta uma doença, através da flora vaginal, que já é normal da mulher, isso é considerado como uma falha na produção de anticorpos para que não se haja uma doença decorrente dos próprios fungos e bactérias que já são exigentes do organismo da flora. Então, quando a mulher começa a apresentar uma candidíase ou um corrimento, é por causa disso, é porque tem uma falha na imunidade. E já a imunidade adquirida, ativa, é aquela que ela só melhora com a introdução de medicamentos. E aí entra as vacinas. Então, as vacinas são consideradas como os imunizantes, que ajudam a adquirir de forma ativa a imunidade. A sala de vacinação deve ter paredes e pisos que devem ser laváveis, deve ter pia com torneira, interruptor exclusivo para cada equipamento elétrico, deve ser arejada e iluminada de forma adequada, deve ter entrada e saída independentes, se possível. Para a realização de limpeza, geralmente essa limpeza na sala de vacinação deve ser realizada diariamente, ao final do turno de trabalho e sempre que for necessário. A cada 15 dias deve-se fazer a lavagem completa da sala de vacina, de paredes, teto, tudo. Mas a limpeza diária consiste em lavagem do chão e limpeza da área externa dos equipamentos que ali possui. O lixo na sala de vacina são 2 tipos de lixo. É o lixo comum e o pérfuro cortante, que é com aquela caixa, Aquela caixa de pérfuro cortante para a gente colocar as seringas e agulhas no momento que for realizada a aplicação de vacinas. Os imunobiológicos, que são compostos por micro-organismos vivos atenuados, recebem um tratamento prévio antes de serem desprezados. São exemplos dessas vacinas, que é a vacina contra a poliomielite, que no momento a gente está em campanha
da polio, né, para crianças, para crianças a partir de 1 ano de idade até 4 anos, 29 dias e até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, é a idade que vai, né? De 1 ano de idade a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Crianças com 5 anos de idade não são vacinadas. E adolescentes entram no quadro também, a partir dos 11. Essas vacinas que têm vírus atenuados, elas devem ser colocadas por um período, por cerca de 15 minutos, dentro da autoclave, para ser tratada, para que não haja risco de contaminação. Nós temos também, que é de extrema importância, a rede de frios, que é onde a gente conserva, né, os imunobiológicos. Então, na rede de frios, se inclui armazenamento, o transporte, a manipulação desses imunobiológicos em condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que os mesmos são administrados. A temperatura normal, a temperatura preconizada pelo Ministério da Saúde para conservar os imunobiológicos é de mais 2 graus Celsius a mais 8 graus Celsius. Não pode estar abaixo de 2 e nem pode estar acima de 8, porque há alteração na conservação dos imunobiológicos. Então, é de extrema importância que se faça diariamente o controle da temperatura da geladeira, né, da rede. É importante se utilizar um refrigerador com compartilhamento único, manter os imunobiológicos à temperatura de 2 a 8, colocar equipamento distante da fonte de calor, né? Então, se tiver janela, se tiver um outro equipamento, um autoclave, alguma coisa próximo, a gente coloca o refrigerador longe de fonte de calor, para que não altere essa temperatura. A gente tem que deixar ele bem nivelado, então tem que observar se a porta está fechando direitinho. Outra coisa, a gente deve manter afastado, né, 20 centímetros da parede, porque se a gente deixar muito encostado na parede, o sistema de ventilação que há nesse refrigerador vai fazer com que haja um aquecimento, né, porque não vai ter como circular. Então, a gente tem que deixar 20 centímetros longe do refrigerador. E a gente tem que estar sempre verificando a temperatura. Diariamente, 2 vezes ao dia. A primeira vez é quando a gente chega na unidade, a gente vai observar como está a temperatura. E ao sair da unidade, a gente também vai observar como está a temperatura e registrar, porque tem uma folha de registro específica para isso. Quanto à organização do refrigerador, a gente vai primeiro no congelador do refrigerador colocar os sacos com gelo, gelox para utilização em situações de emergência e arrumação em caixas térmicas. Na porta do ventilador não deve se colocar as vacinas, pois a temperatura na porta é mais elevada. E aí a gente vai colocar na prateleira central o termômetro de máxima e mínima para evitar a quebra da coluna de mercúrio. A gente vai colocar ele em pé, né? A gente coloca ele em pé para que não haja quebra dessa coluna de mercúrio. E aí a gente organiza da seguinte maneira. Em casos de situação de emergência, como por exemplo, falta de energia. Faltou energia no município. Então, o que a gente vai fazer? Se o refrigerador estiver trabalhando da maneira correta, com a margem de temperatura mais ou menos de 3 graus, 4 graus, a gente não precisa se preocupar tanto com a queda de energia. Por exemplo, se for noturna, a gente não precisa se preocupar tanto, porque o refrigerador vai manter por cerca de 4 a 6 horas a temperatura até 8 graus. Ele não vai esquentar assim com tanta facilidade. Mas se o refrigerador estiver com a temperatura próximo dos 8 graus, aí é motivo de se preocupar, é motivo de se deslocar para a unidade e transferir todos os imunobiológicos que estão ali naquele refrigerador para uma caixa térmica. Aí é onde a gente vai usar o gelox, gelo, vai colocar tudo na caixa térmica e manter lá na caixa térmica. Calendário vacinal.
Vamos falar um pouco sobre o calendário vacinal da criança. Vamos citar, né, desde a nascer até os outros meses, as vacinas que essas crianças vão ter que fazer o uso. Então, aqui, ao nascer, a criança vai ter que ser vacinada contra BCG e hepatite B. A BCG protege contra as formas graves de tuberculose, principalmente a miliar e a meníngea. Deve ser administrada o mais precoce possível, preferencialmente após o nascimento, e em prematuros com menos de 36 semanas, deve ser administrar após um mês de vida, que é até o bebê atingir mais que 2 quilos. A administração é por via intradérmica e em dose única. Já a hepatite B também deve ser administrada nas primeiras 12 horas de nascimento ou na primeira visita ao serviço de saúde, né, o mais rápido possível. A administração é por via intramuscular, no músculo vastolateral, que é na perninha. E para prematuros menores de 36 semanas, vai ter que se seguir um esquema especial do hepatite. Então, vai ter que fazer 4 doses. Vai fazer com 0, com 1 mês, 2 meses e depois aos 6 meses de vida. Aos 2 meses, a gente vai iniciar a penta, VIP, pneumocócica e rotavírus. Então, essas 4 vacinas vão ser aos 2, 4 e 6 meses. A pentavalente ela é uma vacina dissolvida contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemófilos influenza. Deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses de idade, sendo que o intervalo máximo é de 60 dias e o mínimo de 30 dias. Por que a gente dá uma margem de mínimo? Porque se houver um surto de alguma dessas doenças que a penta previne, a gente vai fazer com 30 dias. A gente não vai esperar para fazer com 4 meses. A gente vai fazer aos 2, aos 3 meses e aos 4 meses. Então, a terceira dose será aos 4 meses, não aos 6. Só nesses casos específicos. A administração é intramuscular. Nós temos também a VIP, que é a vacina contra a poliomielite 1, 2 e 3. Administrar também aos 2, 4 e 6 meses por via intramuscular. A pneumocócica, que é para a prevenção de pneumonias, e ela também é administrada por via intramuscular aos 2, 4 e 6 meses. E o rotavírus, que vai ser administrado em 2 doses, que vai ser aos 2 e aos 4 meses, por via oral. Aos 3 meses e aos 5 meses, a gente realiza a primeira dose da meningocócica e a segunda aos 5 meses. A meningocócica é aquela vacina que previne contra as meningites virais e bacterianas e ela é administrada por via intramuscular. Aos 9 meses, nós temos a vacina contra a febre amarela. Deve ser administrada preferencialmente aos 9 meses, mas em períodos em que haja surtos, a gente antecipa para os 6 meses de vida. Ela é uma vacina indicada para viajantes ou residentes de áreas denominadas como áreas de risco e a administração é por via subcutânea. Aos 12 meses, né, com 1 ano, nós temos 3 vacinas, que é a tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola, que deve ser administrada em 2 doses e a administração é por via IM. Temos o reforço da pneumocócica, que a administração também vai ser por via intramuscular, e temos o reforço da meningocócica, que a administração também é por via intramuscular. Aos 15 meses, que é 1 ano e 3 meses, nós vamos fazer os reforços, né? Os reforços da penta, o reforço da VIP, que na verdade aqui aos 15 meses será a VOP, que é a gotinha, que a gente conhece como gotinha. Vamos fazer da hepatite e a tetraviral. E aos 4 anos de idade, nós temos o segundo reforço da penta, o segundo reforço da VIP, que no caso será a VOP, né, que é a gotinha, aos 4 anos de idade, e vamos fazer também a da varicela. As reações adversas mais comuns são febre, que é comum, e irritação, né? A criança fica irritadinha por causa da dor local.
As reações adversas que são incomuns são aquelas reações que podem causar hospitalização. Por exemplo, uma alergia grave e que causa um edema muito grande na criança. Temos encefalopatia, convulsões com ou sem febre. Então, já são reações mais graves. E também nós temos a questão de febre que não passa, a febre persistente, né, muito alta, e uma febre que não passa com as medicações, né, com os antitérmicos. Então, aí também já é uma reação grave. Um evento grave, que é uma reação grave, ela vai precisar de hospitalização por pelo menos 24 horas. E aí ela pode causar, né, uma disfunção ou incapacidade significativa persistente, pode causar uma sequela no paciente, principalmente se for neurológica, né? Convulsões, se causar uma encefalopatia. Há risco de morte, né? Porém, com a intervenção imediata, pode-se evitar um óbito. E os casos mais graves é aqueles que causam óbito mesmo, né? A reação causa o óbito. A reação moderada necessita de avaliação médica e exames complementares e ou tratamento médico, mas não se incluindo na categoria como grave, porque não vai precisar de internamento, né? Vai se tratar com o atendimento médico. E o evento leve é aquele que a gente tem um evento em casa, é uma febre que a gente consegue controlar, não há necessidade de exames, nem de tratamento médico, então é uma coisa que a gente consegue controlar em casa, é uma reação comum, né? Quando há uma reação comum. Os casos que devem ser notificados, né, de reações é quando se tem um abscesso local, sendo ele quente ou não, se tiver um angioedema, apneia, artralgia e artrite, broncoespasmo, laringoespasmo, choque anafilático, choro persistente, né, o bebê não para de chorar de jeito nenhum, uma convulsão convulsão febril, e uma encefalopatia, uma encefalite aguda. Então, são casos que devem ser notificados. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o pré-natal, que é o nosso terceiro assunto da prova. O pré-natal, na gravidez, conforme o bebê cresce, vai acomodando mais espaço dentro da barriga da mãe. Por isso, durante as 40 semanas de gestação, o corpo da mulher passa por alterações, como, por exemplo, o crescimento da circunferência abdominal e dos seios, que podem ser percebidas fisicamente. Mas ainda interiormente, né, os órgãos da mãe têm que se realocar para acomodar a criança dentro do útero, porque o útero vai se alargando. Então, nessa imagem aqui, vocês podem observar que os órgãos, eles se colocam, né? Eles realocam, eles mudam de posição para que o útero possa crescer e acomodar o bebê. A gestação é todo o período de crescimento e desenvolvimento do embrião dentro da mulher. Para que ela aconteça, é necessário que o gameta feminino, que é o óvulo, seja fecundado pelo gameta masculino, que é o espermatozoide, dando origem ao zigoto. Após várias mitoses, o zigoto transforma-se no embrião e se planta na parede do útero, que é um processo conhecido como nidação. Né? Então, a gravidez inicia com o processo de nidação e termina com o nascimento do bebê. O tempo normal de gestação é de 40 semanas, podendo se estender, né, até no máximo 42 semanas. A primeira consulta de pré-natal, a gente deve realizar o cadastro no CIS pré-natal, preencher ficha perinatal, preencher cartão da gestante, realizar a triagem neonatal, que é um exame que a gente realiza, a coleta é parecida com a do teste do pezinho. E a gente vai realizar também teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Além disso, nós vamos solicitar os exames de triagem pré-natal, que é o hemograma completo, glicemia de jejum, colesterol total e frações, toxoplasmose, rubéola, IgG e IgM, anti-HIV, HBsAg, que é o hepatite B, HCV, que é o hepatite C, eletroforese,
que é aquele que a gente vai pedir para ver se a mulher tem traço falciforme. Se a mulher tiver o traço falciforme, a gente vai solicitar que o esposo faça esse exame de eletroforese também, porque se o esposo também tiver um traço falciforme, há uma chance muito grande do bebê nascer com anemia falciforme. A gente vai pedir combis direto e indireto, que é aquele que a gente vai observar, né, se há uma incompatibilidade entre mãe e feto. Por exemplo, se a mãe tiver um tipo sanguíneo com RH negativo e o pai da criança tiver o RH positivo, há uma chance muito grande também da criança, pelo menos 50% de chance da criança ter o RH positivo. Então, é nesse exame de combis direto e indireto que a gente vai saber se tem uma incompatibilidade. Porque se a mãe for RH negativo e o bebê for RH positivo, pode haver uma incompatibilidade sanguínea, já que o bebê depende da circulação, né, da corrente sanguínea da mãe para sobreviver através do cordão umbilical. Então, é realizada uma vacina para que não haja, né, uma ineficiência na passagem de oxigenação, de circulação para o bebê através do cordão umbilical, por causa dessa deficiência, dessa incompatibilidade. O ABO-RH, que é para ver o tipo sanguíneo, o HTLV, que é para ver, né, é um retrovírus da mesma família do HIV, que acaba afetando a imunidade e o desenvolvimento do bebê. Então, precisa ver se está positivo ou negativo, porque faz tratamento também durante a gestação. E o VDRL, que é para ver se a mãe tem sífilis, que também é realizado o tratamento para sífilis com benzetacil. O tratamento é feito com benzetacil. A mulher tem que tomar benzetacil a cada 21 dias. Além disso, nós vamos também solicitar, né, a receita de sulfato ferroso, que aí a gente vai, o sulfato ferroso a mãe vai começar a tomar quando estiver com 3 meses de gravidez, e o ácido fólico que já começa no início. Na verdade, o ácido fólico é de extrema importância. Se a mulher está planejando engravidar, ela já deve começar a tomar o ácido fólico, porque ajuda no desenvolvimento do bebê, né? Evita a má formação fetal. Além disso, a gente vai solicitar também a ultrassom, né, para ver as semanas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a altura uterina, né? No primeiro, no segundo mês, a altura uterina é praticamente imperceptível. A gente não consegue medir, né, com a fita métrica, a gente não consegue. Mas a partir dos 3 meses a gente já consegue fazer essa medida. Aos 3 meses é de 8 a 12 centímetros. Aos 4 meses vai ser de 11 a 18 centímetros. Aos 5 meses, de 16 a 22 centímetros. Aos 6 meses, de 19 a 26 centímetros. Aos 7 meses, de 23 a 29 centímetros. Aos 8 meses, de 26 a 31 centímetros. E aos 9 meses, de 28 a 34 centímetros. Então, vai variar de mulher para mulher. Mas a gente precisa saber que tem que estar mais ou menos nessa margem que eu acabei de citar, que é o que vai estar dentro da normalidade, né? Vai estar provando que o bebê está desenvolvendo da maneira correta.